Você pode até achar que entende o seu gato, mas a verdade é que existe um conjunto de regras silenciosas que ele espera que você siga todos os dias. E o problema é que ninguém nunca te ensinou isso. Gatos não demonstram insatisfação da mesma forma que outros animais. Eles não corrigem diretamente, não avisam de forma clara. Eles simplesmente mudam o comportamento. Ficam mais distantes, evitam contato, param de interagir como antes. E muitos tutores acham que isso é normal, quando na verdade é consequência de pequenos erros repetidos ao longo do tempo. A ciência do comportamento felino mostra que gatos são extremamente sensíveis a limites, previsibilidade e respeito ao espaço individual. Quando essas regras não ditas são quebradas, o vínculo vai se enfraquecendo de forma silenciosa. Ao longo deste vídeo, você vai entender 6 regras que seu gato espera que você respeite, mas que quase ninguém percebe no dia a dia. E no número 6, eu vou te mostrar a regra mais importante de todas, aquela que define se o seu gato realmente confia em você ou apenas convive com você. Número 1. Respeitar o espaço quando ele se afasta. Quando um gato se afasta de você, ele não está sendo frio, ele está se comunicando. Gatos utilizam o afastamento como uma forma clara de estabelecer limites, algo essencial para a sensação de segurança. Diferente dos cães, que muitas vezes toleram interação constante, gatos precisam de controle sobre quando e como o contato acontece. O controle da distância social é um dos fatores mais importantes para reduzir estresse em gatos domésticos. Quando esse limite é respeitado, o gato tende a se aproximar novamente por vontade própria. Mas quando é ignorado, quando o tutor insiste em tocar, pegar ou seguir o gato mesmo após ele se afastar, o animal começa a associar a interação humana à perda de controle. Pesquisas sobre bem-estar felino indicam que a falta de previsibilidade e controle é um dos principais gatilhos de estresse em gatos. Ou seja, o problema não é o contato, é a insistência. Respeitar o espaço quando ele se afasta não afasta o vínculo, pelo contrário, fortalece. Porque mostra para o gato que ele pode confiar que você entende os limites dele. Número 2. Entender o tempo dele para a interação. Gatos não interagem o tempo todo. Eles alternam entre momentos de socialização e períodos de total independência. Esse ritmo não é aleatório. Ele segue ciclos internos ligados à energia, estímulo e sensação de segurança. Tentar interagir fora desses momentos pode gerar rejeição, mesmo em gatos que possuem forte vínculo com o tutor. Gatos organizam o dia em ciclos de exploração, descanso e interação, respeitando um equilíbrio natural. Além disso, pesquisas em bem-estar animal publicadas por Daniel Mills na University of Lincoln indicam que interações iniciadas pelo próprio gato tendem a ser mais longas, mais positivas e com menor sinal de estresse. Ou seja, quando o gato decide se aproximar, o cérebro já está em estado receptivo. Mas quando a interação é forçada, fora do tempo dele, a resposta tende a ser evasiva ou negativa. Isso explica por que, em alguns momentos, ele busca contato e em outros simplesmente ignora. Entender o tempo dele é essencial para evitar frustração e fortalecer o vínculo. Porque quando você passa a interagir no momento certo, a qualidade da relação muda completamente. Número 3. Não interromper momentos de descanso profundo. O descanso para o gato não é apenas relaxamento. É um processo essencial de recuperação física e regulação emocional. Gatos dormem muitas horas por dia, mas nem todo sono é igual. Existe o sono leve e o sono profundo, e é nesse segundo que ocorre maior relaxamento muscular e redução da vigilância. Interromper esse momento de forma repentina pode gerar uma resposta de alerta imediato, porque o gato é retirado de um estado de segurança para um estado de defesa. Estudos sobre padrões de sono felino descritos por John Bradshaw, na University of Bristol, mostram que gatos mantêm ciclos curtos de sono profundo, intercalados com períodos de vigilância, exatamente para evitar vulnerabilidade excessiva. Quando o gato entra em sono profundo perto de você, isso já é um sinal de confiança. Mas ao ser despertado de forma inesperada, especialmente com toque direto, o cérebro pode interpretar como ameaça momentânea. Pesquisas em comportamento animal indicam que despertares abruptos estão associados a aumento de reatividade, mesmo em animais domésticos. Com o tempo, se isso se repete, o gato pode evitar dormir profundamente próximo ao tutor. Algo que deveria fortalecer o vínculo passa a gerar desconforto. Respeitar o descanso do seu gato não é apenas cuidado, é manter a confiança que ele depositou ao relaxar perto de você. Número 4. A forma correta de iniciar contato físico. Para um gato, não é o toque em si que importa. É como esse contato começa, pois gatos não respondem bem a aproximações diretas, rápidas ou imprevisíveis. Esse tipo de movimento pode ser interpretado como ameaça, mesmo quando a intenção é carinho.
O comportamento social felino segue uma lógica diferente. O ideal é permitir que o gato tenha controle sobre o início da interação. Estudos conduzidos por Christine Vitale na Oregon State University em 2019 mostram que gatos demonstram maior conforto e menor estresse quando têm a opção de iniciar ou aceitar o contato. Além disso, pesquisas sobre interação humano-gato publicadas por Daniel Mills na University of Lincoln indicam que abordagens indiretas, como estender a mão e aguardar aproximação voluntária, aumentam significativamente respostas positivas. Um gesto simples, como oferecer a mão em altura baixa, sem invadir o espaço, permite que o gato investigue, cheire e decida se quer contato. Esse pequeno detalhe muda completamente a experiência para o animal. Quando o contato é iniciado da forma correta, ele se torna previsível, seguro e controlado. E previsibilidade é uma das bases da confiança para gatos. Por outro lado, quando o toque é imposto, mesmo que com carinho, ele pode gerar desconforto silencioso. E esse é exatamente o tipo de erro que, ao longo do tempo, começa a enfraquecer o vínculo. Número 5. O erro comum que quebra a confiança dele. O erro mais comum não é algo agressivo ou evidente. É algo sutil que se repete no dia a dia. Ignorar os sinais de desconforto do gato. Gatos se comunicam o tempo todo através da linguagem corporal, posição das orelhas, movimento da cauda, dilatação das pupilas e rigidez muscular indicam quando algo não está confortável. O problema é que muitos tutores só percebem quando o gato reage, mas ignoram todos os sinais que vieram antes. Pesquisas sobre comunicação felina conduzidas por Sharon Crowell Davis na University of Georgia mostram que sinais de estresse em gatos aparecem de forma gradual, começando com mudanças sutis de postura antes de evoluir para evasão ou agressão. Além disso, estudos de Daniel Mills na University of Lincoln indicam que a repetição de interações negativas, mesmo leves, pode levar à diminuição da confiança e aumento de comportamentos de evitação. Quando você continua tocando, pegando ou interagindo mesmo após sinais de desconforto, o gato aprende que não tem controle sobre a situação. E perda de controle para um gato significa insegurança. Com o tempo, ele pode começar a evitar contato, se afastar ou até reagir de forma defensiva. Não porque deixou de gostar de você, mas porque aprendeu que a interação nem sempre é previsível. E é exatamente por isso que a última regra é a mais importante de todas, porque ela define se o seu gato se sente seguro ao seu lado ou apenas tolera a sua presença. Número 6. A regra mais importante, que quase ninguém segue. A regra mais importante de todas é simples de entender, mas difícil de aplicar. Deixar o gato ter controle sobre a interação. Para um gato, ter controle não é dominar o ambiente. É poder escolher quando se aproximar, quando se afastar e como participar de cada momento. Quando esse controle existe, o gato se sente seguro. Previsibilidade reduz estresse e permite que o vínculo se desenvolva de forma natural. Gatos que podem iniciar e encerrar interações apresentam sinais mais consistentes de apego seguro com seus tutores. Esse tipo de vínculo não se constrói com insistência, se constrói com respeito. Respeitar o tempo, o espaço, o descanso e os sinais do gato cria um ambiente onde ele não precisa se defender. E quando um gato percebe que não precisa se defender, ele começa a se abrir. Ele se aproxima mais, relaxa mais, interage mais. Não porque você forçou, mas porque ele escolheu. E essa é a diferença entre um gato que apenas convive com você e um gato que realmente confia em você. Quando você devolve ao gato o controle da interação, você não perde conexão. Você cria a forma mais forte de vínculo que um felino pode desenvolver.